Em 88 eu fui a primeira vez à Índia. Havia uma grande oportunidade de viajar, né? Minha esposa trabalhava na Varig, era uma beleza, a gente podia viajar. Então, todas as nossas férias, eu não sabia ir para um outro local que não fosse o Ashram, né? Então, a Índia, né? Então, todo ano a gente foi para lá. Eu tive várias experiências, né? Inúmeras experiências com Sai Baba. E se eu, assim, de onisciência, por exemplo, eu estava com uma carta na mão e eu tive a oportunidade de casar na Índia, né, com Teresa. Aliás, a entrevistadora na época mandou fazer, a Heloísa, né, ela mandou fazer, eu me lembro muito bem, com muito carinho eu relato isso, ela providenciou um bolo, ela que providenciou o bolo do casamento lá. Então, na época eu manifestei o desejo de me casar na Índia. Eu falei com o professor Hermógenes, ele escreveu uma carta, né, para Baba em inglês, escreveu lá, ele tinha facilidade. Mas antes, sim, nós fomos na administração e queríamos um galpão daquele para realizar o casamento. E o administrador falou, olha, eu só posso liberar se Swami der o ok, né, autorizar. Tudo bem. Aí como vamos fazer? Escreva uma carta. Foi quando o professor Hermógenes escreveu a carta e Sai Baba passou na nossa frente. Eu estava numa das primeiras fileiras junto com ele e Sai Baba passou e eu entreguei a carta, né? Eu entreguei a carta e ele pegou a carta e andou. E eu fiquei assim, era uma alegria muito grande, uma energia muito grande. E eu me lembrei, eu pensei, Swami, aí, como é que autoriza ou não autoriza? E nesse momento ele já tinha dado uns 2 ou 3 passos, ele virou para trás e fez yes. Então foi uma alegria muito grande. E nós, bacana. E aí a gente foi lá na administração, falamos com o administrador, aconteceu, ele entregou a chave prontamente, está liberado. Essa foi uma evidência, né, da onisciência de Swami. Ele pegou a carta, eu pensei, ele virou, isso aconteceu. E inúmeras outras coisas aconteceram. No início eu sentia muito, eu sonhava e eu via assim, por exemplo, a minha família, até que morava no Líbano, que no início achavam muito esquisito, mas com o tempo foi assim, eles foram se interessando em me perguntar, mas quem é Sai Baba? E gostaram da filosofia. Então parece que não é nada, mas isso foi um milagre para mim, né? A transformação que... Conhecer Baba, o milagre para mim foi assim, conhecendo Baba, de cara eu tive o ensinamento de respeitar todas as religiões e culturas. Isso foi muito forte. E também a reconciliar tudo aquilo que dava conflito. E todo mundo tem conflito com família. Então, assim, de uma forma milagrosa, deu o entendimento de como que é uma harmonia, né, daquilo que era conflituoso. E o milagre maior para mim com o Baba foi realmente, eu não sei, parece que eu mudei de dimensão de funcionamento, de visão interna de percepção do mundo. Foi esse o meu maior registro, sabe? E ele presente no meu coração, é minha vida, né? Sairá. Parabéns para o Centro de Vila Isabel, a gente ama muito esse centro, que sempre seja um ponto de luz a se espalhar para todos. Sairá. Uma delas foi com o meu filho, que ele, apesar de ser um menino preparado, ele tinha dificuldade em arranjar um emprego. E eu pedi muito ao Sr. Sai que abrisse os caminhos dele. E então ele saiu para uma entrevista de emprego, ele sempre era entrevistado, passava e nunca era chamado. Ele saiu para mais uma entrevista de emprego e eu então fui ao meu quarto pensar no Sr. Sai, pedi que ele abrisse os caminhos daquele rapaz, porque ele precisava daquilo.
E de repente começou a ventar muito, as cortinas começaram a correr, e eu achei, nossa, que ventania que está por aí. Quando eu abri a janela não havia nenhum vento, havia apenas um vento dentro do meu quarto, no momento em que eu pensei em Sr. Sai e pedi a ele a abertura dos caminhos do meu filho. Logo após ele me ligou dizendo que tinha sido contratado. Foi a única vez que eu fui à Índia, eu nunca queria ir, tinha medo de avião, mas aí Swami providenciou tudo, não tinha dinheiro, não tinha nada, de repente Sai Baba providenciou tudo e a gente foi. Eu nunca pensava de ver Sai Baba de perto, tão de pertinho, mas fiquei orando com o meu japa mala, pedindo a ele, louvando o nome dele e pedindo a ele, Senhor, quando o Senhor passar, que eu fiquei assim bem na primeira filinha, vi ele sair da casa dele, e aí eu tinha quebrado a mão no Maracanã e meus dedos criaram artrose, ficaram todos assim tortinhos, não entrava nenhum anel. Aí eu fiquei pedindo a ele em oração, Senhor, quando o Senhor passar aqui perto de mim, por favor, só para eu saber que o Senhor me ouviu, o Senhor dá uma olhadinha para mim, por favor. Quando ele saiu da casinha dele, que ele veio, ele fez assim para o Seva, virou a cadeirinha para o meu lado, eu estava nessa posição aqui, ele virou a cadeirinha para o meu lado e levantou a mãozinha assim e me abençoou. Eu não vi mais nada. Aí só depois parece que ele me adormeceu. E quando eu abri os olhos, ele já estava saindo. E as indianas todas me tocando, Sairan, Sairan, Sairan na cabeça. Eu olhei para trás, para a Ada, e perguntei o que tinha acontecido, porque eu não vi. Parece que o Swami me adormeceu. Aí a Ada falou, Lisa, você não viu? O Swami ficou abençoando você um tempão. E eu falei, eu não vi nada, Ada, não vi nada. Aí eu coloquei as mãos para orar, para agradecer. Ele já estava indo embora, eu agradecendo. Quando eu coloquei as mãos assim, minhas palmas se tocaram. Aí eu falei, Senhor, o Senhor curou as minhas mãos, meu Deus, uma mão direita. Aí eu olhei para a Ada e falei, aí eu comecei a chorar muito. Aí eu falei, Ada, Baba curou a minha mão. E aí eu saí dali gritando para todo mundo, fui em todos os quartos, e fui gritando para todo mundo que Baba tinha me curado. E realmente ele me curou, da mão e várias outras coisas, Tem muitas experiências, como eu falei, a gente já vem conversando. Algumas são místicas e assim, internas, são experiências, assim, lições, E outras são mimos de Swami, O mimo de Swami, eu vou contar agora, também começou nos idos de 92, meu aniversário é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e naquele ano de 92, eu recém-conhecido Baba, tive um sonho com ele, em que ele estava sentado numa poltrona, relaxado, meio recostado assim de costas, sorridente, algumas pessoas em torno dele, e eu fiquei surpreso com a presença de Swami, disse assim, nossa Swami, você por aqui, era mais ou menos a minha reação quando eu vi Baba nessa condição, relaxadão, tranquilo. E ele disse assim, eu prometo que, eu não prometi que eu vou estar com você no seu aniversário, eu disse que eu ia estar com você no seu aniversário, eu achei aquilo estranho, disse, e o sonho acabou ali, desvaneceu-se. Mas eu fiquei com aquela impressão forte, Swami prometeu que ia estar comigo no meu aniversário, que ela daria um mês. Você sonhou com o Swami? Não, nem eu. Então passaram anos e anos e anos, eu esqueci do sonho, Até me lembro que fiquei no primeiro ano, no segundo ano, eu fiquei esperando algum sonho, alguma coisa, algum sinal, e não veio nada especial, e eu acabei esquecendo. Em 2005, eu fiz 50 anos, e pela primeira vez eu fui à Índia no Natal, para participar do coral de Natal. A partir de 2003, o homem começou a sofrer alguns acidentes, algumas pessoas sabem disso, e ele passou a andar de cadeira de rodas. Nesse Natal, ele veio na cadeirinha dele, assistiu o nosso coral de Natal, e eu, porque toco violão, estava na frente, na primeira fila. E passaram-se os bhajans, os cânticos natalinos, tudo que a gente ensaiou, a gente tocou, e ficamos ali muito tempo, e ele e as pessoas em êxtase, olhando para ele sorridente, chamando algumas pessoas, alguns músicos ganharam materializações, a gente não viu o que era, anel, uma coisa assim, e eu estou ali sentado olhando para ele, curtindo, e de repente me veio essa impressão, me veio a lembrança do sonho. Então, 13 anos depois, eu percebi, ainda com dificuldade, aquilo levou um tempo para se solidificar na minha percepção, de que Swami estava cumprindo a sua promessa. Ele estava comigo no meu aniversário, diante de mim, sorridente, sentado numa poltrona. E eu registrei que quando eu tive essa primeira impressão, ele olhou na minha direção e sorriu, como diz assim, tá vendo? Eu estou aqui com você. Então, essa experiência assim, do mimo, do carinho de Swami. Olha,
Olha, a presença de Sai Baba na minha vida é minuto a minuto, o tempo todo, o tempo todo. Eu lido com o Swami com muita intimidade, porque eu sou um pouco abusada. Então, para mim, ele não é aquela coisa longe, né? Ele está sempre perto de mim, me dando cascudo, me dando palmadas, me dando os presentes, me dando beijos cósmicos. É muito interessante. E não é só perto de mim, porque eu faço questão de trabalhar na verdade, né? É difícil, é muito difícil, mas eu me esforço muito. Então, no meu trabalho, todas as pessoas me conheciam como Babinha, porque eu era aquela que tinha vibute, aquela cinza esquisita. Eu era aquela estranha que cantava para Deus. Eu era aquela que, na época que as demissões estavam bombando, eu mandava os beijos coloridos, que eram mensagens de Baba, e as pessoas me davam retorno. Eu tive a proeza, a ousadia de, num aniversário, reunir 30 pessoas num andar, inclusive alguns diretores, e todos mãos dadas, cantando para Deus, né? Cantando Gayatri. Foi um momento assim muito especial. Claro que quando terminou, minha perna tremia, que nem vara verde, mas o trabalho foi feito. E eu sempre faço isso, né? Tudo que o Swami quer de mim, eu falo para ele, grita bem alto no meu ouvido, para eu poder entender. Eu sou meio surda, então tem que gritar. E ele não só grita, como me sacode. Ele fala, olha, o que eu quero de você é isso. Então é muito legal essa relação íntima, que eu acho que todo mundo pode ter com o Swami. Porque só precisa perceber a sincronia, né? Porque quando muitas vezes a gente pede as coisas e não observa a forma ou o tempo que essa resposta vem. E esse tempo não é nosso, esse tempo é dele. Isso dá uma certa angústia. Então, quando isso acontece comigo, eu canto. Eu canto o tempo todo, eu faço Namasmarana o tempo todo. Eu estou sempre em sintonia. Porque essa sintonia é que faz com que a mensagem dele chegue com mais tranquilidade, com mais fluidez para mim. Então, por exemplo, eu vim morar em Friburgo, então eu queria servi-lo de alguma forma. Como fazer? E aí tinha um grupo pequeno em Friburgo. E de repente, quando eu vejo, eu estou aqui com um grupo lindo, fazendo um trabalho lindo para ele. E ele me trabalhando o tempo todo. Um exemplo de como ele age comigo, bem rápido. Nós tivemos uma cerimônia para Shiva, Mahashivaratri. E eu me programei antes para... Eu pensei assim, Shiva é renovação. Então, por que não renovar no alimento, né? Que o Swami fala da importância de você comer da forma correta. E aí eu me preparei para dar mudas de tempero para as pessoas. E aí começa a sincronia a acontecer. A pessoa veio, me consegui mudinhas nos vasinhos para distribuir. Só que eu não queria distribuir daquela forma. Eu queria botar um vasinho bonitinho, todo colorido, com a mensagem de Swami. E aí não tive tempo. Quando eu vi, o tempo me atropelou. Chegou o dia da cerimônia e eu não tinha preparado aquilo que eu tinha combinado com ele que dá. E aí o que aconteceu? Como é que ele age comigo, né? Dentro das flores que as pessoas trouxeram para a cerimônia, veio um pé de limão, com limão e hortelã. Na hora que a menina me deu, eu pensei, nossa, Swami, olha o tapa aí. Na verdade, o que ele queria não era um formato todo bonito, ele queria um trabalho feito. E eu, com o meu nível pequeno, né, minha mesquinhez de ego, queria entregar uma coisa toda linda, acabei não entregando nada. E eu acabei recebendo, né, um pé de limão e um pé de hortelã que estava no meu quintal esperando para as pessoas receberem. Então é isso, né? O Swami fala com a gente das formas mais variadas. Agora, o importante, muito importante, é a gente estar aberto, né, para entender, para ouvir. Saíra. Baba me ensinou a ter uma relação com ele, com Deus, né? Com muita afinidade, assim, e com muita intimidade, né? Eu sinto Baba o tempo inteiro, isso é real para mim. E assim, a gente tem assim, várias experiências, mas tem uma experiência que eu registrei muito porque foi exatamente no início. Quando eu fui à Índia e nós ficamos nos apartamentos, depois chegava Mahashivaratri
e a gente foi convidado a ir para o Shed porque os proprietários de apartamentos iam para o festival mais barato. E o Shed para mim foi uma coisa fantástica, cada um fazendo seu espaço, a barraquinha, dividindo, né, com lenços indianos. E uma noite anterior, né, a Marcha Barata, a gente todo mundo se preparando, arrumando roupa para madrugada acordar e ir para o Darshan de Baba. E eu preparei o Punjabi que eu tinha mais interessante, que eu, na minha opinião, era o mais interessante. Era um Punjabi branco e todo bordado, o bordado dele era todo colorido. E deixei aqui penduradinho, pedi para passar, né, aquela coisa toda, e dormi. E aí no Shed as roupas ficavam dentro das malas, gente, não tinha lugar para pendurar camisa, essas coisas assim, era uma coisa bem precária, bem gostosa da gente se adaptar, uma vida mais simples. E quando chegou, eram umas 2 horas da manhã, eu acordei do nada com a palavra amarelo na minha cabeça, amarelo, e tentava dormir, não conseguia. Eu falei, a cor amarela, será que é isso? E amarelo. Aí eu me lembrei que eu tinha um Punjabi amarelo ouro na mala. Aí eu falei, será que é para eu vestir amarelo? Aí fiquei com aquilo e não conseguia dormir. Eu falei, poxa, Baba, mas será que você quer que eu vista amarelo? Mas olha aquele Punjabi ali, eu já preparei todo, ele tá todo passadinho, tá bonitinho, o amarelo tá todo amassado dentro da mala e tal. E tentava dormir e não consegui. Até que eu levantei e falei, ok, eu acho que é para eu ir de amarelo, é isso que você quer? Aí peguei o Punjabi amarelo, tirei só da mala, não tinha como desamar, botar ele naquele momento. E deu 3h30, 4 horas da manhã, a gente se arrumou para ir pro Darshan de Baba. Fui toda de amarela, toda amarrotada. E quando ele sai para dar o Darshan, ele está todo de amarelo. Amarelo ouro. E naquele dia eu consegui ficar numa das primeiras filas. E quando ele deu o Darshan, que ele passou, ele olhou para mim, né, aquela cabecinha, tipo assim, você entendeu o que eu te pedi. E assim, a que foi maravilhosa, né? Meu filho, quando nasceu, o João Carlos, ele quando nasceu, ele foi acometido de icterícia, que geralmente é normal com todas as crianças, mas só que a dele perdurou, e foi diagnosticado uma icterícia patológica, né? E ele ficou 23 dias internado, né, no hospital. E a gente já desesperado, tal, e aquela coisa, ele não saía todo amarelinho, e a médica veio e falou, olha só, amanhã ele está completando o 23º dia. Eu estou chamando vocês aí, porque se ele não sair dessa, poderá ter um problema neurológico. Aí a tensão ficou grande, né, na família, entre a gente e tal. E isso foi um domingo de manhã, numa visita que nós fizemos. Quando chegou à tarde, eu fui ao centro, né? A gente participava, fomos eu e Tereza e tal. E quando eu falei para os amigos, né, para os irmãos, o que estava acontecendo, todo mundo já sabia, mas contei esse fato, né? E fizemos a nossa cerimônia, inclusive direcionando para a cura, né, do João Carlos, né, meu filho. E aí, quando terminou a cerimônia, eu e Tereza já íamos correndo para o hospital, que a gente tinha acesso livre lá, entramos a qualquer hora, devido à gravidade da coisa, né? E eu me lembro bem a Giza, né? A Giza, na época, falou assim, Moisés, você já levou vibute para o teu filho? Eu olhei para ela assim, falei, não, Giza, eu não levei. Então, Moisés, leva um pouco de vibute para ele. Aí, claro, a gente estava tão ansioso, tão, né, preocupado, né, com isso. Aí eu levei o vibute. Quando chegou lá, eu falei, Tereza, eu vou botar vibute na boquinha dele, vou passar, mas não pode ninguém ver, porque, né, ele ficava naquela incubadora, como é que eu vou fazer aqui, né? Fico olhando aí que eu vou levantar a tampa, né, e vou botar o vibute lá. E fui lá, botei na boquinha e tal, orei, fechei, ficamos lá. Fiz aquela oração
E ficamos aguardando a médica, né, chegar para falar alguma coisa, e ela disse, a situação está mesmo, né, a taxa de bilirrubina dele tá bem alta, né, e vamos orar. Ela falou assim mesmo, vamos orar para dar tudo certo, que amanhã ele possa sair, senão eu tenho que preparar vocês, ele poderá ter um problema neurológico. No dia seguinte, de manhã cedo, quando chegamos lá, né, aí todo mundo feliz, a enfermeira, que já com 23 dias no hospital, né? Ela, que graças a Deus a taxa dele baixou, ó, que beleza. Aí foi só alegria, né? Então esse foi assim um sinal de muito amor, né? De Satya Sai Baba, através do Vibhuti, né? Maravilhas, e tantas outras, olha. Eu tive muitas experiências, vi muitas coisas boas lá no ashram, né? É isso aí. Isso aí. Eu tive dúvidas, diziam, Sai Baba, quando chega ao seu conhecimento, que Sai Baba quer que você vá até lá. E eu achava isso muito diferente e dizia, Swami, me dê um testemunho de que você realmente quer que eu vá. E eu fiquei questionando, a Isabela ligava, a Ana Lúcia falava, e eu sempre pensativa, na dúvida, até que um dia, quando entrei no meu quarto, em cima da minha cômoda, eu vi Vibhuti. E ali, aqui é o sim. E eu fiz o contato com a Isabela e fui à Índia. Foi nesse momento que eu decidi. Até então, não que eu duvidasse de Swami, não que eu duvidasse dele querer ir, mas eu questionava se eu realmente deveria ir. E nesse momento em que eu vi o Vibhuti na cômoda do meu quarto, eu senti que eu tinha que ir. Moacir, do Centro de Niterói, ele me emprestava muitos livros. E um dos livros que ele me emprestou era um livrinho de bolso chamado The Incredible Sai Baba, que era um resumo da vida de Sai Baba de Shirdi, escrito por um autor chamado Arthur Osborne, que é devoto do Ramana Maharishi, e ele fazia muitas comparações entre Shirdi Sai, Ramana Maharishi, milagres, historinhas, enfim. E eu, que estava começando a conhecer Sai Baba também, né, estava em êxtase, e falei, deixa eu traduzir esse livro, você. Não, está aqui o livro, ele me emprestou o exemplar, e eu trabalhando, né, no computador, eu traduzia o texto. Naquela época não tinha Windows ainda, era WordStar, então uma tela preta com umas letras verdes e a gente digitando ali o texto. Eu lendo o livro em inglês e digitando em português. E eu também tinha lido um outro livro chamado Vision of the Divine, é um livro, parece um álbum, de um autor chamado Eruch Fanibunda, não é? Ele é um farsi, né? um zoroastriano devoto de Baba, um médico da época, da década de 60, 70, ele fez um registro, um relato sobre Baba, um livro muito bonito, também emprestado pelo Moacir. E nesse livro, ele dizia uma coisa muito interessante, que tem a ver com a experiência. Os seus pensamentos não são seus. Todas as mentes estão mergulhadas num oceano que é o universo mental. O universo físico, com todas as suas galáxias, com todos os seus, enfim, fenômenos cósmicos aí a perder de vista, ele está envolvido pelo universo mental. E o universo mental, por sua vez, está envolvido pelo Atman. Assim estava escrito no livro. Mas o que importa é o universo mental. Ele dizia assim, enfatizava isso, os seus pensamentos não são seus. Os pensamentos são ondas do mar, do oceano, do universo mental. Você sintoniza com elas ou não. E tá, registrei, achei interessante, uma explicação diferente do que eu já tinha ouvido. Pois bem, eu estava no meu trabalho, na minha sala, eu sou engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, né? Tinha a minha mesinha e tal, meu computador e tal, e assim, a uns 5 metros de distância de mim, tinha um outro rapaz, o Pamplona, que era um engenheiro, acho que eu posso falar o nome, né? Tinha um outro rapaz, um engenheiro, acho que Pamplona, tinha um outro rapaz, um engenheiro civil, que dividia a sala comigo, né? Eu trabalhava num ambiente bem austero, bem silencioso até. E o meu chefe direto, né? Ele sabia que eu gostava de traduzir, é um serviço público, né?
eu disse, olha, chefe, a gente está sem nada para fazer, não tem nenhum projeto, nada para desenvolver no momento. Eu posso usar o computador, eu copio com o meu disquete aqui o material, posso usar meu computador para traduzir esse livro? Era o The Incredible Sai Baba. Ele disse, não pode, eu fazia em casa, aí tinha aquele tempo vago, coloquei o livro na estantezinha, peguei o teclado e comecei a digitar. E lendo, né, aquelas histórias fantásticas, eu estava lá em Shirdi, totalmente concentrado, absorvido naquela história que eu estava traduzindo, olhando para a tela. De repente, sabe quando você está lendo e dá um branco e a mente fica... acontece muito, né? Você tá olhando para alguma coisa, está olhando sem ver, né? Eu estava lendo a história, o trechinho que eu estava traduzindo, olhando, e ainda via meu rosto, né, refletido, a tela era escura. De repente, o meu rosto foi, assim, frações de segundo, ele foi substituído pelo rosto do meu colega engenheiro, que estava à sua mesa ali, à minha esquerda, e o chefe tinha entrado, tinha sentado na beirada da mesa, e os dois estavam conversando baixinho. No momento em que veio essa imagem, estava silêncio, não tinha, conversando baixo, não ouviu o que eles diziam, e estava aqui concentrado no meu trabalho. Veio a imagem desse rapaz e ao mesmo tempo veio uma onda de raiva, um sentimento de irritação. No mesmo momento em que veio o sentimento de irritação, o chefe bateu na mesa, não vou bater aqui, bateu com força na mesa e disse, poxa fulano, você é intratável, você é uma pessoa difícil de convencer, eu vou embora, eu não fico mais aqui. E saiu e bateu na porta. Eu fiquei estatelado. E demorei a processar o que estava acontecendo, mas depois relacionei com o texto que eu tinha lido no outro livro, né? Os seus pensamentos não são seus, são um mar, e todas as mentes estão mergulhadas nesse mar. Eu senti isso, eu vi a imagem que o meu chefe devia estar vendo. Ele estava olhando para o rosto do rapaz com quem ele estava conversando. Eu vi a imagem desse rapaz e senti a onda de irritação que o chefe sentiu. Aí fiquei assim, eu nunca mais senti nada disso, gente. Não vou fazer profecias, não sei quais são os números da lota ou da cena, mas o fato é que eu senti essa presença emocional, assim, frações de segundo, e acabou, né? Aí eu fiquei assim, o que vem disso, né? Quer dizer, o que me serve até hoje isso, né? Às vezes você está num momento em que você está irritado, você não sabe por quê, né? Eu já tenho uma explicação, né? E ela me serve e normalmente eu uso essa percepção de que meus pensamentos não são meus, e todos estão mergulhados nos pensamentos, para afastar ou me procurar, me desligar ou me dessintonizar das coisas que não tem sentido. Então, foi uma experiência mística, né? Uma experiência, enfim, sensitiva, espiritual, que me comprovou aquilo que Baba tinha ensinado através do autor lá que eu li, e que me serve, assim, para tentar evitar me deixar levar pelo pessimismo ou por outro pensamento qualquer, ou outra sensação, né, que possa ser depressiva, enfim. Nem sempre a gente tem sucesso, mas essa é a moral da história, né? Se a gente pode dizer assim. Essa vivência com Baba me fez perceber assim, a convivência da gente com Deus, que até então era Deus, né, distante. Eu percebi que o dia a dia, todo instante, Deus ele está na sua intimidade, ele é íntimo, ele é um sabe, não é aquele Senhor que você coloca longe, que você fala com ele distante. Baba me ensinou muito isso, porque a gente sente ele muito presente na gente. E quando, nessa mesma época, quando eu saí quando eu estava voltando da Índia, eu percebi que eu não era para ficar na Índia. Isso desde o momento que eu fui, muita gente tem vontade de ficar, né? E eu percebi isso, que ali não era o meu lugar, eu tinha que voltar para o Brasil. Eu sabia que aqui eu tinha um trabalho aqui. E teve uma vez lá na Índia também, que eu acordei com o barulho dos corvos cantando. E era um barulho muito estridente, não era uma coisa gostosa, harmoniosa. E eu, com a minha, né, santa ignorância humana, fiquei questionando, Baba, mas aqui não acha, não deviam cantar pássaros?
com cantos deliciosos, quer dizer, rejeitando, né, totalmente uma criação dele, que também era um pássaro corvo. Falei, como é que pode eu acordar aqui dentro do Ashram, Baba, na sua presença física, com um bicho com um canto tão ruim, tão chato? Fiquei com aquilo lá e vim. Quando eu cheguei, né, já de volta no Brasil, a gente fez uma dinâmica, que eu não me lembro exatamente qual era a dinâmica, no centro de Niterói, e a gente tinha que pegar umas frases. E era um sorteio, pegar umas frases. E aí, quando eu peguei a frase era: quando a alma, quando os olhos olham com o coração, o corvo, e veio o nome de quem eu, né, do pássaro que eu rejeitei. O corvo é branco. Tipo, ele é lindo. Então, naquela hora me faltou olhar para aquele pássaro, como olhar para qualquer coisa que ele tenha criado, com o coração, com amor. Então, quer dizer, isso foi uns 2 anos depois que eu voltei. Eu precisava ter passado por um período para conseguir pegar essa mensagem e ter realmente o entendimento do que aquilo significaria para mim. Porque se eu recebesse essa mensagem ali, eu não entenderia. Eu continuaria questionando o porquê daquele corvo ali cantando.